Olá pessoal, e continuando com o vídeo Mega Sena, o que fazer para ganhar? Diferente de tudo que você já viu e ouviu. Nós vamos agora para o quarto e último vídeo, portanto vamos iniciar. E para iniciar o quarto vídeo, nós vamos repetir o último slide do terceiro vídeo, para que a gente pegue a continuidade do assunto, para a gente não se perder. O que é que a gente dizia lá? Já os bolões particulares, eles não são reconhecidos pela Caixa. Se houver ganhador, ela vai pagar a quem tiver de posse do volante premiado. Ou seja, se você fizer um bolão com 20 pessoas, não adianta você chegar com esse volante premiado na Caixa, que ela não vai fazer 20 pagamentos. Ela vai fazer um pagamento só, alguém vai ter que assinar e receber o dinheiro, botar na sua conta e depois vai dividir com os demais. A Caixa não reconhece isso como um bolão. Ela reconhece um bilhete simplesmente e paga aquele bilhete. Portanto, bolões particulares têm que ser feitos entre pessoas de confiança. Por exemplo, em se tratando de uma empresa, o volante poderia ficar com o diretor da empresa. Mas existe um outro tipo de bolão, do tipo feito em empresas também, que você pode fazer e se livrar desses altos impostos embutidos nos jogos da Caixa. Só lembrando, como eu disse lá no começo, que um jogo que arrecada 10 milhões, basicamente o que vai para prêmio é algo em torno de 3 milhões. O resto vai para o governo, das mais diversas formas, em forma de incentivo, de imposto e outras coisas mais. Significa que dizer o seguinte: quando você faz uma aposta de R$ 100, você na verdade só está apostando 30, 70 você está dando para o governo. E o pior, você está pagando um imposto que você nem sequer ganhou nada com aquilo. Porque se você ganha o prêmio e paga o imposto, menos mal, você ganhou e está pagando o imposto. O pior é você pagar por uma coisa que você nem sabe se vai ganhar. E provavelmente, na maioria dos casos, não ganha. Então você está pagando imposto sem ganhar nada. Está lá chegando e entregando o seu dinheiro para o governo. Agora eu vou descrever como funciona esse bolão com valores para ficar mais fácil de assimilar, né? Esse bolão que eu digo entre pessoas, bolão sem a participação da Caixa. Então faça um bolão com um número limitado de cotas, digamos a R$ 30 cada cota. Então vamos admitir que 10 cotas sejam vendidas por cada sorteio, totalizando R$ 300 por sorteio ou R$ 3.000 no final de 10 meses, porque nós vamos admitir aqui que esse sorteio ele vai acontecer lá no 10º sorteio. Eu já estou antecipando aqui, estou botando um valor pequeno também para ficar fácil de fazer as contas, né? Mas o valor, quem define é o grupo. Eu apenas estou dizendo que a gente vai fazer um bolão com 10 cotas, a R$ 30 cada cotas. Em cada sorteio você arrecada R$ 300. Admitindo que o sorteio vai ocorrer no 10º concurso, então, em tese, a gente teria R$ 3.000 arrecadados. Só para facilitar, ficar mais fácil a gente entender o exemplo. Agora, considere que a gente considera que a premiação vai ocorrer no 10º sorteio quando tinha R$ 2.490 arrecadados. E esse valor seria rateado entre os ganhadores caso haja mais de um. Agora, por que 2.490 ao invés de 3.000? É porque a gente vai mostrar aí na frente que nesse bolão é possível você participar do bolão sem pagar todas as cotas. Pode ser que você, por uma razão ou por outra, você não consiga, em um determinado momento, pagar aquela cota, ou então entre com o bolão já em andamento. Então há essa possibilidade. É por isso que eu estou admitindo que ao invés de ter arrecadado R$ 3.000, a gente só arrecadou 2.490. Então, de posse desse valor, vamos fazer as contas. Então, primeiro vamos para as regras. Vamos dizer que quais seriam as regras para esse bolão. Então, a regra deveria ser o seguinte: você marca um volante com 10 dezenas, um volante da Mega Sena, com 10 dezenas, e ganha o prêmio quem completar 6 dezenas primeiro. Você vai acumulando. Toda semana você vai marcando, e aquele que fizer 6 dezenas primeiro é quem ganha o prêmio. Se mais de um fizer as 6 dezenas, esse prêmio será dividido entre eles. E outra coisa, a dezena repetida do concurso anterior, ela não vale. Tem que completar as 6 dezenas do volante. Por exemplo, você acertou a dezena 1 e 2 no primeiro concurso. Quando é no segundo, deu a dezena 2 de novo. Então você não acertou 3 dezenas. Você continua com 2 dezenas. Então essa repetida não vale. Você tem que completar aquelas 6 dezenas que tem no volante. A dezena repetida ela não conta. Se houver mais de um ganhador, o prêmio será dividido proporcionalmente ao número de cotas paga pelo participante. E aí eu vou explicar por que essa história do proporcionalmente.
Eu já comentei um pouquinho aí atrás. Então vamos entender exatamente o significado desse proporcionalmente ao número de cotas pagas. É porque a regra que nós propomos é o seguinte: pelo menos um participante ele tem que participar de todos os concursos, ou seja, ele tem que pagar todas as cotas. Quer dizer, eu digo pelo menos um, mas o ideal era que todo mundo pagasse todas as cotas. Se o sorteio vai ocorrer lá no 10º concurso, o ideal era que todos os participantes tivessem pago a cota dos 10 concursos. Mas pode haver razões que o cara não pôde participar de todos os concursos, ele vai ter direito também, mas só que ele vai ter um direito proporcional ao que ele pagou. Esse participante de preferência que pagaria todas as cotas seria o organizador do bolão. Para evitar que um ou outro falhe e não pague, então assumiria esse compromisso de que, olha, você vai ser o eleito esse mês a pagar todas as cotas, você não vai poder farrapar. Alguém ali pode chegar aqui e dizer, poxa, esse mês eu estou sem dinheiro, ou essa semana, nesse sorteio eu não vou jogar, eu estou sem dinheiro. Tudo bem. Mas alguém tem que assumir o compromisso de pagar todos, senão o torneio, senão esse bolão, segundo o nosso regulamento, ele não queria terminar. Vocês vão ver por quê. Então, escolheria essa pessoa para pagar todas essas 10 cotas, tá? Admitindo que o sorteio ocorreria no 10º concurso. Os demais participantes eles podem participar parcialmente dos concursos, ou seja, ele pode entrar depois do primeiro concurso, ou pode deixar de participar de um ou mais concursos. Com isso, ele não teria, no final, contribuído com todos os 10 concursos, admitindo essa hipótese do sorteio ocorrer no 10º concurso. Por isso, se um desses participantes, esses parciais, esses que não pagaram todas as cotas, ele acertar as 6 dezenas junto com os outros, o seu prêmio é proporcional ao número de cotas que ele pagou. Ou seja, ele não vai receber a mesma coisa do cara que pagou as 10 cotas completas. Ele vai receber proporcionalmente ao que ele pagou. Mas o mais importante de tudo isso é o seguinte: se esse participante parcial, esse que não pagou todas as cotas, digamos, alguém aí entrou já com concurso em andamento, entrou no segundo, mas ele acertou as 6 dezenas, completou, somou as 6 dezenas, antes que alguém que vinha pagando tudo certinho, que estava em dia, fizesse as 6 dezenas. Então, com 6 dezenas, ele adquiriu o direito ao prêmio, mas o concurso não se encerra ali. O concurso só se encerra quando aquela pessoa ou uma daquelas pessoas que tiver em dia, que pagar todos os concursos, que pagar sua cota em todos os concursos, fizer 6 pontos. E o concurso só é considerado encerrado, como eu falei, quando acontecer isso aí. Quando alguém que pagou todas as cotas tiver acertado 6 dezenas. Aí o concurso encerra e vai fazer o rateio. Agora imagine que em dado momento só um participante está com todas as suas cotas em dias. Ou seja, os outros por alguma razão falharam e tal. Então desses 10 participantes aí, acaba que 9 deles, num dado momento, deixou de pagar uma cota. E somente um está em dia. Então pronto. Esse que está em dia, ele já está com o prêmio garantido. Por quê? Porque esse concurso só vai encerrar quando o participante pontual, aquele que tiver todas as cotas pagas, completar 6 dezenas. Então, em tese, ele já está garantido. Ele só não sabe ainda quanto vai ganhar, porque pode ser que outras pessoas ganhem com ele. Mas ele já sabe que vai ganhar. Então, ele já está garantido como ganhador. É só esperar completar os 6 acertos. Veja como é importante, nesse caso, o cara pagar todas as cotas. Agora, se tiver mais de um com 6 cotas pagas e alguns que não estão com as 6 cotas pagas, daqueles que estão em dia, quem fizer os 6 pontos primeiro ganha, e aí rateia com outros que tenham eventualmente feito os seis pontos. Como eu falei, quando esse apostado pontual acertar as 6 dezenas, o concurso se encerra e o prêmio será dividido proporcionalmente entre os ganhadores. Aí eu ainda sugiro uma taxa de 5% do valor arrecadado para o organizador do bolão, o que seja feito e que seja feito também um rodízio através de sorteio com os interessados, para que num determinado momento passe a ter um outro organizador do bolão. Agora, o organizador ele não poderia deixar o bolão no meio do caminho. Então aquele bolão, enquanto ele não encerrasse, aquele que iniciou teria que ter o compromisso de só sair da organização do bolão ao final, quando houvesse um ganhador. Então a seguir eu vou mostrar uma tabelinha prática explicando para a gente entender esse processo, explicando como é que isso funcionaria. A tabela é essa daqui. Você joga um volante com 10 dezenas, 10 pessoas participam desse bolão, para simplificar. Cada uma paga uma cota de R$ 30. Mas acontece que nem todo mundo pagou todas as parcelas. Por exemplo,
Nessa tabelinha aqui, o único que pagou todas as parcelas foi o apostador A. Está aqui, ele pagou 10 cotas. Nas demais está aqui, ó, esse aqui pagou 9, esse pagou 7, esse pagou 8, esse pagou 6 e assim por diante. Somente esse pagou as 10 cotas. Agora veja as particularidades. Esse cara aqui não pagou todas as cotas, mas veja o que aconteceu. No primeiro sorteio ele acertou uma dezena, no terceiro ele acertou duas, no sétimo ele acertou mais uma, né, totaliza 4, e no nono ele acertou mais duas, fez 6. E ele ganhou o prêmio? Não. Ele não ganhou porque ele não pagou todas as cotas. Mas ele não encerra o concurso, mas ele tem direito ao prêmio porque ele fez 6 dezenas. Mas ele vai ter que esperar que esse pagador pontual aqui faça seus 6 pontos. O mesmo aconteceu com esse apostador E e com esse apostador I. Eles fizeram 6 pontos antes desse aqui, mas o concurso não encerra. E aí só encerra quando esse ganhar. Ou seja, esse pontual está garantido. Só vai ter ganhador quando ele também ganhar. Aí quando esse ganhador aqui, pontual, fizer as 6 dezenas, aí encerra o concurso. Não importa que esse C fez 7 dezenas no total, já que o volante tem 10, o outro fez 8, esse aqui fez 7, não importa. O valor vai ser dividido proporcionalmente ao número de cotas pagas, não ao número de cotas acertadas. Aí vejamos. Como esse aqui ganhou 10 cotas, esse outro ganhador ganhou 7, esse aqui pagou 7, esse pagou 7, esse pagou 6, o ganho vai ser proporcional. Aí qual é a conta que se faz? Primeiro você vai somar o total de cotas paga pelos ganhadores, os que ganharam. O total de cota geral, ele vale para a arrecadação total. Lembrando que dessa arrecadação total, a gente tira 5% para o organizador do bolão, e de fato o valor que vai ser dividido é R$ 2.635,50. Agora, como é que isso vai ser dividido? Quantas cotas foram sorteadas? Ou seja, o total de cotas sorteadas daqueles que pagaram. Então, esse ganhador aqui pagou 10 cotas, esse pagou 7, esse pagou 7, esse pagou 6. Então, ele teve um total de 30 cotas premiadas. O que é que você faz então? Você divide esse valor total arrecadado aqui, 2.365,50, por 30 cotas, e aí você tem o valor de cada cota, tá? Que daria R$ 78,85. E aqui, como a gente viu, o valor da contribuição, como nem todo mundo pagou, foi 83 cotas vezes R$ 30, que dá 2.490. Porém, como só dos ganhadores, só houve 30 cotas entre os ganhadores, quer dizer, 30 cotas pagas, então o valor por cota premiada é de R$ 78,85. Aí é só multiplicar. Esse aqui que pagou 10 cotas, ele ganha 10 vezes esse valor. Esse que pagou 7 cotas ganha 7 vezes esse valor. Esse aqui 7 vezes e esse aqui 6 vezes. Então veja que é proporcional o valor ganho ao número de cotas que você pagou. E não importa se você fez 6 pontos primeiro e sem estar em dia. Se você só vale você ganhar o bolão se você estiver em dia. Se você não estiver em dia, você pode ter direito ao prêmio como eu mostrei aqui. Você pode fazer 6 pontos antes, mas enquanto alguém que tiver pontualmente com suas cotas pagas não fizer 6 pontos, o concurso não se encerra. Agora, esse bolão que a gente está mostrando aqui, a gente fez um valorzinho pequeno, um valor barato aí só para poder entender. Mas isso aí você pode fazer no valor que você quiser. Dependendo do grupo aí, dependendo do dinheiro disponível que a pessoa tenha, você pode fazer isso aí no valor que você quiser. E também uma pessoa pode comprar mais de uma cota. De repente, por exemplo, esse A e B aqui pode ser a mesma pessoa. Comprou duas cotas, comprou a cota A e a cota B. Isso aí é indiferente. A pessoa compra quantas cotas quiser. E aí, pessoal, eu vou esclarecer que essa ideia eu vi no YouTube, né? Mas eu mudei o formato dela. No YouTube o cara dava sugestão dizendo que as pessoas deveriam, para se livrar desse imposto alto da Caixa, deveria fazer um bolão particular nas empresas, ao invés de ficar pagando aquele imposto altíssimo lá para a Caixa, e dividir entre si. Mas aí eu penso, usando essa ideia que eu vi, eu criei as regras desse bolão. Inclusive, quem postou o vídeo sugeriu que fosse divulgado
como protesto pelos aumentos abusivos que a Caixa faz, indiscriminadamente, dos valores das apostas. De vez em quando a Caixa chega aí e vai lá e aumenta. Pega uma aposta que custa R$1, ela passa para 2, por exemplo. A aposta mais barata que tem hoje é a Lotomania, que custa R$1,50. Daqui a pouco ela passa para 3. E ela, quer dizer, um aumento de 100% e ela não diz nada a ninguém. Vai lá, aumenta e pronto. Então, por conta disso é que o cara dá essa sugestão. Aí eu fui, fiz, baseado nessa sugestão, eu fiz essa regrazinha aí, estou sugerindo isso para quem quiser. E nesse mesmo vídeo, a pessoa que fala isso, ela disse que já tem empresas por aí que os bolões têm chegado a R$80.000. É um bom dinheiro. Se você perceber, você fazer um bolão interno ali na empresa, todo mundo vai fazendo uma poupançazinha ali, de repente quem ganha R$80.000. É um negócio bem atrativo, se você pensar bem. Aí eu peguei essa ideia, mas a forma e o regulamento eu defini, né? Principalmente quanto ao fato de os participantes não serem obrigados a participar de todos os sorteios. Por quê? Porque de repente você está fazendo um sorteio e uma pessoa comenta com outro, com um amigo que às vezes não é nem da empresa. Aí o cara sabe, eu quero participar. O cara, mas já começou. Não, não tem problema, ele entra com ele em andamento. Claro que quando você entrar no concurso, ele já estando em andamento, você tem alguma desvantagem, porque você já perdeu o primeiro concurso, mas você participa. Então, dependendo da sua sorte aí, você tem chance de, mesmo entrando atrasado, fazer os 6 pontos. Você só não vai ganhar no momento que você fizer os 6 pontos. Você só vai ganhar quando alguém que pagou pontualmente todas as parcelas fizer os 6 pontos, como a gente já falou, né? Nesse cartão de 10 dezenas que você joga. Agora, nós não podemos perder o foco principal, né? Que são os milhões da Mega Sena, que foi para isso que a gente fez o vídeo para falar sobre isso. Mesmo sabendo que a mordida do governo é grande. Essa opção aí da gente fazer o bolão particular, ela é colocada como alternativa para quem não quiser tá dando dinheiro aí para o governo, tá? Sem mais nem menos. Então pode fazer um bolão daquele tipo ali. Mas nós vamos continuar falando sobre a Mega Sena e sobre os dados que nós temos aqui para informar. A opção do bolão entre amigos, como eu disse, ela é uma boa ideia, mas mesmo assim eu vou pegar uns dados que eu tenho aqui, que eu levantei dos bolões da Mega Sena, dos concursos da Mega Sena, e vou disponibilizar eles para vocês. Eu vou mostrar um levantamento que eu fiz desde o concurso 1 até o concurso 2002, para você usar da forma que você achar melhor, na escolha de suas dezenas. Aí você pode adotar um critério que você achar mais interessante, apesar de que vou dar algumas ideias aqui. Então, cada estatística ela será mostrada e será avaliada. Aqui a gente não está garantindo que você vai ganhar, não está garantindo que essa estatística ela não falha. Essa estatística está dizendo que tal dezena vai ser sorteada, agora ela vai ser sorteada. Estatística não é assim. Estatística é uma amostragem e dentro daquela amostragem as coisas acontecem. Isso é como pesquisa eleitoral. Na pesquisa eleitoral, você entrevista 3, 4 mil pessoas e você consegue obter a tendência da vontade da maioria da população. É claro que existem as manipulações às vezes, né? O cara pode, se quiser, fazer uma pesquisa forjada para dizer que o candidato está na frente, né? Porque tem muitas pessoas que não votam, infelizmente, né? Despolitizadas, que não votam pela proposta do candidato, mas vota para aquele candidato que está na frente. Ah, eu não vou perder meu voto, vou votar naquele que está na frente, vou ganhar meu voto. E aí tem candidato que usa de má fé e faz isso. Mas a estatística funciona. A estatística, ela realmente, ela funciona. Mas funciona num determinado universo, né? Numa determinada amostragem, né? Com poucos concursos, por exemplo, no caso que a gente está falando aqui da Mega Sena, que a gente vai conseguir fazer uma estatística com poucos concursos. Nesse caso aqui, o que nós fizemos foi para 2002 concursos. E aí a gente mostra um quadro que a gente levantou. Nesses 2002 concursos, eu peguei todas as 60 dezenas e fiz o levantamento. E olha o que aconteceu. A dezena mais sorteada até o concurso 2002 foi a dezena 5, com 232 ocorrências. A 53 veio em seguida com 227, depois veio a 10 com 225, depois veio a 4 com 220 e assim por diante. E a menos sorteada foi a 26, que teve 164 sorteios, foi sorteada 164 vezes. Depois a 55 foi na sequência, que teve 172 sorteios. A dezena 22 teve 174 e assim por diante. Aqui do lado a gente mostra a diferença da média. A média é o quê? A média é o seguinte, como em cada sorteio são sorteadas 6 dezenas
e você tem 60 dezenas, então em 2002 concursos, se a distribuição fosse feita corretamente, era para que cada dezena tivesse saído 200 vezes. Essa é o que a estatística, o que a probabilidade mostra. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Vai ter uns desvios aqui no começo e no final, embora que a maioria está aqui, ó, perto de 200, ó, 198, 199, 200. Mas tem os desvios aqui, ó, no começo e no final, tem aqueles números que saem mais, tem aqueles números que saem menos, embora isso, no final de um período longo de amostragem, isso acaba se equilibrando. E a tendência é que todo mundo saia a mesma quantidade de vezes. Como eu já falei lá atrás, todos os números têm a mesma chance de sair a mesma quantidade de vezes. Bem, eu fiz essa tabela aqui para os 2002 concursos. Okay? Sim, e aqui ao lado eu fiz o seguinte. Eu fiz também um levantamento dos 100 últimos concursos, até o concurso 2002, né? Os 100 últimos até o concurso 2002, e vejo o resultado que eu obtive. E por que eu fiz isso aqui? É que muitas vezes o pessoal bota aí na internet, ó, as dezenas que mais são sorteadas na Mega Sena são a 5, a 53 e a 10 e a 4. Então, jogue sempre essas dezenas. E não é bem assim. Isso que está aqui em marrom, a letra branca com fundo marrom, isso aqui é o resultado da Mega Sena da virada. E eu botei isso aqui propositalmente só para mostrar para vocês alguns detalhes. Vejam só. De fato, 3 dezenas da Mega Sena da virada estavam entre as mais sorteadas. No entanto, 2 estavam aqui no bloco intermediário e uma estava aqui no lado das menos sorteadas. Agora, se você olhar para as 100 últimas dezenas, isso aqui fez um pouco mais de sentido. Teve as mesmas 3 dezenas entre as mais sorteadas, por sinal, a 10, a 34, mas já a 6, que aqui estava no bloco intermediário, ela aqui estava entre as mais sorteadas. Essa 37 também ficou no bloco intermediário, a 17 ficou no bloco intermediário, aqui ela estava no começo, e a 3, que também ficou no bloco das menos sorteadas. De qualquer forma, é muito mais interessante você fazer uma avaliação de pegar as dezenas mais sorteadas para jogar num universo menor do que você pegar no total. Né? Porque do total, para você equilibrar essas dezenas num total de 2002 concursos, ela ainda pode levar algum tempo para que isso aqui mantenha uma lógica que você possa usar nos seus jogos. Então, isso é uma sugestão que a gente dá. Você, ao invés de fazer uma avaliação, eu vou jogar as dezenas que são mais sorteadas, baseado nos 2002 concursos, você pode pegar uma amostragem menor, porque isso mostra uma tendência. Então, há também essa hipótese de você jogar com a tendência e não usar exatamente esse valor total de dezenas sorteadas. Essas cores que eu botei aqui foi justamente para fazer uma comparação. Você vê que a dezena 5 no total de concurso foi a mais sorteada, no entanto, quando eu pego os 100 concursos, ela não é a das mais sorteadas. Onde ela está aqui, está no meio da tabela. A 53 também, que é a segunda mais sorteada no total de 2002 concursos, olha onde ela saiu aqui, ó, entre as menos sorteadas, está aqui bem no finalzinho. Então veja que essa regra ela não é muito boa de se aplicar porque você tem que dar uma olhada na tendência. Não é que o número que foi mais sorteado é ele que vai sair. Do mesmo jeito eu fiz com essas menos sorteadas. A dezena 55, que está a 26, que foi a que menos saiu. Então você vê que aqui ó, ela já estava com uma posição bem menor, bem melhor entre as 100 dezenas. A dezena 55, que foi a segunda que menos saiu, ela aqui também está numa posição intermediária, tá? Numa posição bem melhor do que aqui. Portanto, essa regra de você dizer que as dezenas mais sorteadas são as que mais saem, que você deve jogar, isso aí é um mito. Isso não é bem verdade, não. Você deve usar uns critérios diferentes, principalmente vendo as tendências das últimas dezenas, porque esse valor geral aí, nesse universo aí, essas dezenas acabam um dia se equilibrando, mas ela precisa de um universo muito maior para que haja esse equilíbrio. Agora, vamos mostrar aqui essas duas tabelinhas aqui. Na primeira delas, eu fiz um levantamento, quer dizer, em ambas, o meu levantamento foi justamente em 2002 concursos. E veja o que aconteceu aqui. Eu fiz uma avaliação das dezenas pares e das dezenas ímpares. Em 2002 concursos, nós tivemos 6.035 dezenas pares sorteadas e tivemos 5.977 dezenas ímpares sorteadas.
que totaliza 12.012 dezenas, tá? Que é o total de 2002 multiplicado por 60. E veja o que aconteceu aqui. A dezena par ela teve uma pequena predominância sobre a dezena ímpar, que nesse universo aqui de 2.000 concursos, essa diferença a mais ela é menor do que 3%. Então nós podemos admitir que o número de dezenas ímpares que sai, em média, ele é igual ao número de dezenas pares. E isso é óbvio, né? Se você tem um globo lá com 60 dezenas, 30 dezenas ímpares e 30 dezenas pares, probabilisticamente a tendência é que ela saia o mesmo número de vezes. Isso mostra o que a gente falou lá no começo. Todas as dezenas têm a mesma chance de ser sorteada. É claro que isso não vai ser uma coisa tão matemática ao ponto de ser exatamente igual, mas veja que é praticamente igual isso aqui. Então, para um jogo com um número maior de dezenas, é conveniente você fazer um jogo equilibrado, com um número de dezenas ímpares iguais ao número de dezenas pares. Ou pelo menos, no caso de um cartão de 6 dezenas, a regra talvez não funcione tão bem, porque são poucas dezenas, apenas 6 dezenas, mas você também seria um pouco incoerente você fazer um jogo de 6 dezenas só com dezenas ímpares, ou então só com dezenas pares. Então você deve fazer uma mesclagem aí. A outra coisa é isso aqui. De repente, porque como existe a possibilidade de você jogar até 15 dezenas no mesmo volante, então você poderia ser tentado a jogar, eu vou jogar da dezena 1 à dezena 15, ou então da 16 a 30, da 31 a 45, da 46 a 60. Essas são as possibilidades que você tem de você jogar 15 dezenas. Então o que é que eu fiz? Eu fiz esse levantamento nesses 2002 concursos e olha o que eu encontrei. Da dezena 1 à dezena 15, houve 30.010 ocorrências, ou seja, 30.010 dezenas foram sorteadas. Da dezena 16 à dezena 30 foi 2.969, foram 2.969 dezenas. Da 31 a 45 foram 3.041 dezenas sorteadas. E da 46 a 60, 2.992 dezenas sorteadas. Agora, em termos percentuais, o que é que você observa aqui? Você praticamente o percentual é igual. Então não adianta você achar que as dezenas, a tendência é dar mais dezenas de 1 a 15, a tendência é dar mais dezenas de 16 a 30. Não. O que mostra aqui a estatística é que as dezenas são distribuídas exatamente por igual. Então, quando você for jogar, esquece essa história de achar que os números entre, sei lá, entre 46 e 60 saem mais do que os outros. Nada disso. Faz um equilíbrio no teu jogo, embora você só vai jogar 6 dezenas, mas procura jogar sem esse pensamento de que, vou jogar 6 dezenas só entre 1 e 15. Isso não é uma boa ideia. Então é melhor você distribuir o seu jogo de forma que você jogue dezenas variadas aqui em campos diferentes aqui, né? De 1 a 15, 16 a 30, 31 a 45, 46 a 60. E tem uma coisa chamada ciclo das dezenas, que é o seguinte: como eu disse, existem 60 dezenas a serem sorteadas e você joga 6, quer dizer, você joga 6 não, você pode jogar até 15, mas somente 6 são sorteadas de cada vez. Significa que a cada 10 concursos, em tese, isso em tese, a cada 10 concursos, todas as dezenas deveriam ser sorteadas, porque 10 vezes 6 dá 60. Então, em tese, todas essas dezenas deveriam ser sorteadas. Isso também é uma referência para você jogar. Não quer dizer que isso é matematicamente verdadeiro. Isso é probabilisticamente verdadeiro. Ou seja, a lógica matemática diz que era para acontecer isso. Então, não custa nada você fazer seus jogos com dezenas que estejam um pouquinho acima de 10 atraso, um pouquinho abaixo de 10 atraso. Mas tem alguns casos particulares que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, quando eu preparei esse material, embora eu esteja gravando agora, mas quando eu preparei esse material, eu preparei até o concurso 2002. E o que é que eu tinha observado? Eu peguei aqui as dezenas, considerando que o normal seria que cada dezena fosse sorteada pelo menos 10 vezes, eu coloquei aí uma margem de segurança e fiz um levantamento das dezenas com mais de 15 atrasos, por exemplo, só para a gente ver quantas tinha. E olha que em 60 a gente tinha, em 60 dezenas a gente tinha apenas 11 dezenas em que a gente tinha um atraso maior do que 15 dezenas. E eu fui listei isso aqui até o concurso 2002. E olha a situação.
17, 22, né, 16, 28, 31, 16, 30 e 66. Agora veja que curioso. Quando eu estava fazendo isso, eu estava planejando dizer no vídeo justamente isso. Uma dezena com 66 atrasos é a hora de você começar a jogar essa dezena. Eu não diria nem 66, uma dezena já desse tipo aqui, já com 31 atrasos, já é bom você começar a jogar, porque ela já está muito atrasada e, pela lógica matemática, ela não vai demorar muito a sair. Enquanto eu estava pensando isso, vai que no concurso, nesse último concurso agora, o 2003, acabou saindo justamente a dezena 51, com 66 atrasos, e também saiu a 43, que estava com 16 atrasos. Então veja que dessas dezenas mais atrasadas, também sai, não sai muitas, mas veja, num universo de 60 dezenas, eu tenho 11, e só aqui saíram 2 dezenas, então isso aqui é um bom indicativo para você usar nos seus jogos. Então, quando a dezena já está com um número de atraso muito grande, é bom você começar a jogá-la no seu jogo. Ou seja, mesmo que você varie as demais dezenas, mas aquelas que estão com atraso maior, mantenha ela ali no teu cartão, porque uma hora ou outra ali ela vai sair. E foi justamente o que aconteceu. No concurso 2003, essa dezena 66, 51, que estava com 66 atrasos, ela foi sorteada. E também foi sorteada a 43, que estava com 16, ou seja, com mais de 15. Claro que ainda tinha muitos números aqui que você poderia jogar. Mas essa daqui, com certeza, eu jogaria. Essa aqui, com certeza, essa 51 eu jogaria, porque ela já estava com um atraso muito alto. Eu acabei não jogando nesse concurso de 2013, eu acabei não jogando e esqueci de jogar essa dezena. Mas ela certamente eu iria jogar. E é uma recomendação. E aqui embaixo eu peguei justamente as dezenas da Mega Sena da virada e mostrei para vocês a situação de cada dezena. Veja só. A dezena 3, ela estava com 22 atrasos, tá vendo? Então veja que sai dezenas, quase sempre sai uma dezena com um número de atrasos grande. O problema é você acertar qual delas aqui, tá? Mas eu sugiro que jogue uma ou duas dessas que estão com um atraso maior e fique segurando ela ali, mantendo ela por alguns jogos. Varie as demais e deixe ela ali. Então veja que a dezena 3 saiu 22 vezes, tinha, desculpa, 22 atrasos. A dezena 6 só tinha 6, estava um pouco abaixo da média de 10. A dezena 10 estava com 11 atrasos, praticamente na média. A dezena 17 estava com 6 atrasos, um pouquinho abaixo da média. A dezena 34 estava com 8, também um pouquinho abaixo da média. E a 37, com 0, ou seja, foi repetida do concurso anterior. Então, essas são as informações que eu disponibilizo para vocês. Como eu disse, não tem mágica. O jogo da Mega Sena é um jogo muito difícil, depende muito de sorte. Não adianta você se iludir com esses esquemas milagrosos que as pessoas colocam por aí, porque isso aqui é matemática, aqui não tem como fugir. Tá? Você tem que contar muito com a sorte, usar alguns critérios da estatística, que como a gente está mostrando aqui, fazer um jogo distribuídos. Se você joga um número maior de dezenas, procura fazer um jogo equilibrado entre dezenas ímpares e dezenas pares. A mesma coisa aqui, não joga teu jogo concentrado nas 15 primeiros dezenas, ou seja, né, numa faixa estreita de dezena, procura distribuir por igual, porque esse percentual mostra isso aqui, a estatística mostra que basicamente elas, ou seja, se eu fizer isso aqui por um intervalo menor de 10 em 10, vai ser coisa parecida. Então elas são sorteadas de forma mais ou menos distribuídas. Segue essa regra também do ciclo, ou seja, não se afasta muito de 10 dezenas, embora que você joga ali suas dezenas próximo de dezenas com um pouquinho acima, um pouquinho abaixo de 10 atrasos, mas também bota uma ou outra dezena que tem um número grande de atrasos, como foi o caso aqui dessa daqui, que no concurso 2003, que saiu a dezena 51 com 66 atrasos e saiu a 43 com 16. Então, é isso que a gente tem para mostrar para vocês. Eu sei que alguém poderia estar imaginando lá no início, quando eu botei o título do vídeo, que eu ia mostrar alguma forma milagrosa, mas não existe milagre. Não é só na Mega Sena, não. Jogos de loteria não tem milagre. Nos jogos de loteria é sorte e usar um pouco da estatística e da probabilidade e tirar proveito disso aí. E principalmente se você quer aumentar suas chances, você tem que jogar mais, tem que gastar mais. De preferência, ao invés de você jogar sozinho, junto a um grupo de pessoas, que suas chances aumentam. Claro, uma vez que você ganha, você vai ter que dividir com mais pessoas. Porém, é melhor você dividir uma quantia com algumas pessoas do que não ganhar nada. Então, a sugestão que eu dou é essa: jogue um número maior de dezenas, que suas chances aumentam. Observe algumas regras dessas que eu estou mostrando aqui
e divida com as pessoas, faça um bolão. Tá? Não jogar 6 dezenas simplesmente, realmente é contar demais com a sorte. É basicamente contar só com a sorte. Então é isso, é essa a ideia que a gente tinha que queria passar para vocês e que eu coloquei nesse vídeo. Bom, e com o fim desse vídeo aqui, eu encerro esse assunto aqui sobre o que eu tinha para falar da Mega Sena. E eu peço a você que, se você não for inscrito no canal, você se inscreva. Devo colocar outros vídeos no canal e aí você será o primeiro a receber. Compartilhe, dê um like. Então peço aí que você ajude o canal, porque eu estou sempre botando informações aqui. Outra coisa é que, se você entrou nesse vídeo aqui no quarto vídeo já, não deixe de ver o primeiro. O importante é que você veja os 4 vídeos na sequência. A ver, apesar de eu estar dizendo isso aqui no final do vídeo, mas você vai ver lá, eu vou colocar isso numa playlist, você vai ver lá que tem os 4 vídeos sobre esse assunto. Então é melhor você pegar o primeiro e começar vendo na sequência. Não é obrigado você ver tudo de uma vez. Vê um hoje, daqui a 2, 3 dias você vê o outro, e aí você vê os 4 vídeos na sequência, que é muito melhor. Ok, pessoal? Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham boa sorte e procurem jogar com mais lucidez e não se iludam com promessas fantasiosas, que nada disso tem fundamento. O fundamento está mesmo na matemática, e a matemática passa pelo fato de que, se você aumenta o número de cartões que você joga, se você aumenta o valor que você joga, você aumenta as suas chances de ganhar. Ok, pessoal? Um abraço e boa sorte a todos.